Onde é que a gente tá, hein? Tem espermatozoides por aqui, temos um corredor, e no fundo desse corredor, quem tá lá? Ovócito. Ah, então já sei onde a gente tá na tuba uterina. E você sabe onde está a tuba uterina? E sabe onde são produzidos os espermatozoides? Então fica comigo que é o tema do vídeo de hoje, sistema reprodutor feminino e masculino. Vamos lá? Olá! Voltando aí do nosso rolê lá pela tuba uterina, chegamos então em mais um vídeo aqui da nossa série sobre sistemas corporais dentro do nosso curso Organização dos Seres Vivos, dos átomos aos ecossistemas. Estamos falando sobre sistemas corporais e chegamos nele, sistemas reprodutores. Importante? Muito! Para a manutenção da espécie, para a manutenção da vida, a gente precisa de sistema reprodutor. E são dois, o feminino e o masculino, que é o que a gente vai trabalhar. E se você ainda não me conhece, por favor, né? Você já vai se inscrevendo aqui no canal Mais Ciências. Eu sou a professora Rafaela Lima, sou professora de Ciências e Biologia e aqui você vai encontrar muita coisa legal. Mas vamos então começar com o sistema reprodutor feminino? Primeiras damas, falando de sistema reprodutor feminino, não é difícil. Quais são as partes que o compõem? Vou te mostrar. No meu modelo didático, você vai ver então que os componentes são ovários, tuba uterina, que era onde a gente estava na nossa abertura. Essa tuba uterina, então temos dois ovários, duas tubas uterinas, e essa tuba uterina que vai chegar ao útero, que é essa bolsa muscular aqui, ligada então à vagina. Só isso. Vamos entender o que vai rolar dentro de cada uma dessas partes? Falando aqui do ovário, você está vendo que no meu modelo tem algumas bolinhas aqui que estão representando o quê? Os ovócitos. Os ovócitos são os gametas femininos, são as células reprodutivas femininas. É a partir dessa célula, ou seja, da fusão dessa célula com o espermatozoide que vai surgir uma nova vida. Aqui a gente fala que ele está na forma ainda de ovócito, ovócito 2. E que depois da fecundação ele se torna um óvulo. Mas é muito comum em vários lugares você ver esse mês chamando de óvulo. A ovulação, ocorreu a ovulação, a liberação do óvulo. Tá, mas o técnico, o legal é chamar de ovócito 2. Então todos os meses a mulher tem o seu período fértil onde ela vai liberar um ovócito. Às vezes no direito, às vezes no esquerdo, vai liberar esse ovócito, que vai amadurecer e caso ela tenha uma relação sem preservativo, pode rolar uma fecundação e dar uma origem à nova vida. Dá uma olhada nessa imagem. Chegamos aí bem perto. Repara então o tecido interno do ovário e a liberação do ovócito. E aí, esse ovócito ele vai cair então aqui na tuba uterina. Nessa tuba uterina, ele vai por pequenos movimentos dessa tuba, ele começa a se deslocar. E é na tuba uterina que pode rolar a fecundação. Lembra da nossa cena de abertura? Vê aí. Esses espermatozoides eles estão se deslocando nessa tuba uterina e se dirigindo ao encontro dos espermatozoides. Esse homem liberou aproximadamente 300 milhões de espermatozoides, mas só chegam aí na tuba aproximadamente 200 e só um vai alcançar o alvo, que é fecundar o ovócito secundário para dar origem aí a uma nova célula, uma nova vida. O momento da fecundação é uma emoção à parte. A gente então tem o ovócito, esse ovócito secundário, ele tem aqui dentro então o material genético dessa mulher e ele é envolvido por duas porções, a chamada zona pelúcida e aqui ao redor a chamada corona radiata. A zona pelúcida ela é formada por uma série de filamentos glicoproteicos. E a corona radiata, com essas bolinhas aqui, é formada por uma série de células foliculares, originárias aí do próprio ovário. E aí rolou a fecundação. Esse espermatozoide ali, o sortudo, alcançou. Ele vai ter que romper a corona radiata e chegar na zona pelúcida. E aí aqui na ponta do espermatozoide, numa região chamada acrosoma, ele tem enzimas. E essas enzimas, então, elas vão romper a zona pelúcida e ele vai entrar. Quando ele entra todo? Não. Só essa porção frontal, onde tem justamente o material genético desse homem. Essa cauda entra? Não. Quando rolou essa entrada, rompeu ali, passou pela zona pelúcida,
a zona pelúcida sofre uma transformação e ela impede a entrada de qualquer outro espermatozoide. Então, entrou apenas um e não vai entrar outro. E isso é fantástico. Por quê? Um ser vivo, ele vai ser formado pela união dos 23 cromossomos que estão presentes aqui, mais os 23 cromossomos que aqui estão, formando então um indivíduo completo de 46 cromossomos. Imagina se entra mais um. Impossível, ia dar super errado. Ah, mas e o gêmeo? O gêmeo não é isso. Sempre vai entrar, então, apenas um espermatozoide com um óvulo, tá? No caso de um gêmeo, pode ser que essa mulher tenha liberado mais de um desse ovócito, e aí vão ser 2 ovócitos e 2 espermatozoides, vai ter aí 2, e se for 3? 3. E aquele gêmeo univitelínico, aquele idêntico, clone, 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 eu tinha um ovócito, um espermatozoide, rolou a fecundação, e essa célula ovo, numa fase um pouquinho à frente do seu desenvolvimento, ela se dividiu, ela formou uma cópia. E aí sim eu vou ter então 2 pessoas sendo formadas. Mas o originário foi a partir de um espermatozoide e de um óvulo. Então não entrou mais de um. E aí após a fecundação foi formado o zigoto, o chamado célula ovo. Essa célula vai passar por uma série de divisões, de segmentações, onde ela vai se multiplicando até formar um embrião um pouco mais desenvolvido, até formar um feto que formar um bebê, como a gente conhece. Essas fases da embriologia, elas têm uma série de detalhes. Então, ali na tuba uterina teve a formação da primeira célula, da célula ovo. Ela vai se dividindo em 2, em 4, em 8, em 16. Ela vai passando por essa série de clivagens. Como mostra aqui no meu esqueminha, você vê então que essas bolinhas elas vão se multiplicando, ó. Elas vão se dividindo. E em torno do 6º dia, depois da fecundação, esse bolinho de células chega então no útero para o processo da nidação. Falar do útero, não precisamos? Esse útero, que é uma bolsa muscular, dá uma olhada aí, ele é envolvido por um tecido chamado endométrio. É um tecido ricamente vascularizado e que é nesse tecido que o embrião, no caso dessa mulher estando grávida, ele vai se fixar. Se essa mulher não está grávida, mensalmente esse tecido ele vai se desfazendo e saindo na forma da menstruação. Vai saindo então pela vagina. Então, se essa mulher está grávida, se rolou então a fecundação, esse embrião chegou ali, como eu te mostrei no esquema, e vai rolar a nidação. Veja aí, a nidação é o processo em que esse embrião então ele vai se fixar na parede desse útero para a partir daí então ele se desenvolver para gerar então o bebezinho como a gente conhece. Esse útero está conectado então com a vagina, você está vendo aí o canal vaginal, esse canal muscular de fundo oco, separados aí então pelo chamado colo do útero. Mas eu falei aí, dei o exemplo do caso de quando ocorre a nidação, ou seja, quando esse embrião ele se fixa na parede desse útero e foi então iniciada efetivamente essa gravidez aí. A gravidez ela é um capítulo à parte do desenvolvimento, as várias fases. Essa gravidez que vai durar em torno de 40 semanas, o que popularmente se chama de 9 meses, né? Mas o certo é fazer esse cálculo por semana, porque a cada semana vai aumentando a complexidade desse embrião. Ele vai desenvolvendo nessa barriga, ele vai crescendo, ele vai amadurecendo e o útero vai abrigar esse filhote dentro aí da bolsa com líquido amniótico. Repare que esse bebê ele está conectado à mãe pelo cordão umbilical, esse cordão umbilical conectado à placenta, então a mãe passa os nutrientes para a placenta e da placenta esses nutrientes chegam a esse bebê. E óbvio que vai chegar a hora do parto. Esse parto pode ser um parto em cesariana, caso tenha algum tipo de problema, alguma demanda, onde é uma cirurgia que a porção inferior aí da barriga dessa mulher, ou seja, esse útero ele vai ser cortado para retirar esse bebê, ou o parto normal, onde o corpo ele tem uma série de preparos que vão desde a liberação de substâncias por esse bebê e esse útero ele vai se contraindo. Vai se contraindo, claro que é um processo doloroso de expulsão, essa vagina ela vai se dilatando para que esse bebê assim, de cabeça para baixo, vai saindo, sai então a placenta e uhul, nasceu esse bebê. Nascido então esse bebê, você entendeu como funciona o sistema reprodutor feminino, as suas partes, mas a gente precisa falar do masculino, né? Falando de masculino, quais são as partes? Vamos ver?
Dá uma olhada aí nessa estrutura dele tridimensional para você entender quais são as partes. Então a gente vê que ele é formado por 2 testículos. Na sua porção superior tem aí o epidídimo. Desse epidídimo, o ducto deferente vai levar esse fluido, que vai passar pela próstata, pelas glândulas seminais e pela glândula bulboretral. E assim esse fluido então segue o seu caminho pelo ducto deferente, chegando então à uretra, que é um caminho comum à urina e ao sêmen, que vai sair então por esse pênis. Então vamos por parte. A gente começa então falando desses testículos. Esses testículos eles estão dentro de uma bolsa, o chamado escroto ou saco escrotal, e essa bolsa está na parte externa ao corpo desse homem. Por quê? Porque ela precisa estar com uma temperatura inferior ao corpo desse homem para que ali haja a produção dos espermatozoides. Então, nos testículos foram produzidos esses espermatozoides e também o hormônio sexual masculino, a testosterona, e esses espermatozoides eles vão para uma porção superior, acima do testículo chamado epidídimo. Aí vai ocorrer o armazenamento desses espermatozoides e a maturação, o amadurecimento. Repare, esse espermatozoide então ele vai desenvolver a sua cauda, essencial para que ele nade, se desloque e possa alcançar o seu destino, um ovócito, para que ocorra a fecundação. Então ali são produzidos milhares de espermatozoides que ficam armazenados nesse epidídimo. No caso desse homem sofrer alguma estimulação, há então a ativação para que esses espermatozoides sejam liberados. E eles não vão simplesmente nadando sozinhos. Eles estão em num meio fluido, para que eles tenham condições de chegar ao seu destino. Esse meio que a gente chama de sêmen. Esse líquido que vai envolver esse espermatozoide para que ele tenha condições de nadar e chegar ao alvo, ele vai sendo formado por 3 glândulas. A glândula bulboretral, a próstata e a vesícula seminal. Na vesícula seminal, vai receber ali uma série de nutrientes para manter a energia desse espermatozoide para seguir o seu caminho. Na próstata, vai receber então um fluido que vai ter uma importante função de neutralizar a acidez da vagina, porque é um ambiente muito ácido e pode levar à morte desse espermatozoide, e leva, afinal, saem milhares e só chega a 200 e pouco lá. E passando pela glândula bulboretral, há uma liberação de uma leve secreçãozinha que ela vai ter a função de estar limpando esse caminho para a passagem do espermatozoide na uretra. Como a uretra também é um caminho onde passa a urina, então é importante, é comum antes da ejaculação, que saia esse líquido justamente para limpar esse caminho da uretra. Então esse corpo, a união desses fluidos é que vai formar o sêmen, que vai dar um ambiente necessário para que esse espermatozoide chegue ao seu destino. E aí a gente viu então as partes do sistema reprodutor masculino, e entendemos então que esse espermatozoide, com a sua estrutura, com a sua cauda, com o seu acrossoma, que tem aqui enzimas, dessa forma funcional é que ele vai cumprir o seu destino de fazer a fecundação lá na tuba uterina, e entendemos então o cenário da reprodução humana, ok? Então fechamos o nosso vídeo de hoje, fechamos o nosso bloco de aulas sobre sistemas humanos e vamos para o próximo. Já estudamos átomos, moléculas, células, tecidos, sistemas, e agora, no nível de organização humana, qual o próximo passo? Um conjunto de sistemas, eu tenho então um indivíduo, eu tenho uma espécie. Então a próxima aula você não pode perder, é sobre espécie e também sobre a questão da nomenclatura científica, ok? Se você gostou desse vídeo, você já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e não esquece de compartilhar com os amigos, compartilhar o conhecimento, a aprendizagem que você teve aqui, ok? Até a próxima, tchauzinho!